Jesus. Amém? Graças a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Tiago, capítulo 1, versículo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 1. Glória a Deus. Glória a Deus. Você também está na sua casa. Abra aí a sua Bíblia, em Tiago, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Feche os teus olhos. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui na tua casa nesta noite. Obrigado, meu Deus bendito e santo, por cada vida que tem a oportunidade de assistir este culto no seu lar, na sua casa, usando, meu Deus, o seu celular, o seu televisor, o seu computador, o seu tablet, enfim, são tantas maneiras, ó Pai, que podem chegar o culto até o lar dos nossos irmãos. Que o Senhor, meu Pai, possa usar a minha vida como um canal de instrumento de bênção para falar com cada vida que está no lar, e os irmãos que aqui estão também nesta noite. Pai, fala conosco, cobre-nos com o teu sangue, livra-nos de todo mal. Assim nós oramos em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Irmãos, hoje era para termos aqui na igreja a cantata de Páscoa, hoje era para estarmos celebrando a Páscoa, mas não foi possível de estarmos celebrando a Páscoa, declarando que o nosso Senhor Jesus nasceu, cresceu, morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, e hoje está sentado à destra do Deus Pai, aguardando o dia que a igreja será arrebatada, porque Ele foi, mas a igreja também irá. Ele foi, mas Ele voltará para nos buscar, amém? Glória a Deus, essa é a esperança que nós temos, que Jesus virá e nos buscará para morar com Ele lá na glória, porque Deus é bom. Estamos passando por um tempo de provações, estamos passando por um tempo difícil, e nós olhando, quando nós vemos as notícias, nós percebemos que as coisas não andam bem, mas o que nos dá esperança é que o nosso Jesus, Ele ressuscitou, e Ele está vivo, como diz aquele louvor, porque Ele vive, posso crer no amanhã, amém? Glória a Deus. Irmãos, comércios fechados, e muitos não abrirão mais, porque não tiveram condições. Igrejas fecharam, e também não tiveram condições, e não abrirão mais. Famílias enlutadas, desemprego batendo na porta, hospitais em colapso, por falta de leito, por falta de oxigênio. Muitos estão com medo da morte, ou de perder um ente querido, porque nós estamos passando por tribulações, nós estamos passando por provações, a nossa fé está sendo provada. Você sabia que Deus prova? Mas Deus também aprova, porque o nosso Deus, Ele nos prova, irmãos, para saber aonde está o nosso coração. Quando Deus provou Abraão, pedindo seu filho Isaque, seu único filho,
O filho de tanto tempo de espera, 100 anos, esperando uma promessa, 25 anos esperando uma promessa, porque quando Deus fez a promessa para Abraão, ele tinha 75 anos. Isaac nasceu quando Abraão tinha 100 anos, 25 anos de espera, Abraão velho, Sara velha, e eles tiveram um filho. E esse filho cresceu, mas Deus faz prova de Abraão. Abraão, me dá o teu único filho. Abraão não discutiu, pegou o seu filho, subiu no monte para sacrificar ao Senhor. E Deus provou o coração de Abraão. Deus sabia que Abraão não negaria o seu filho? Sabia, porque Deus sabe de todas as coisas. Abraão sabia, só quando nós passamos pela provação, é que provamos o que está dentro do nosso coração. É por isso que Deus nos prova, para testar aonde está o nosso coração. O coração de Abraão estava em Deus. Ele entendeu, ele creu que ainda que o filho dele morresse, Deus é poderoso para ressuscitar o seu filho, porque ele diz: subamos e desçamos, vamos adorar a Deus e depois nós voltaremos, porque ele acreditava que ainda que todas as circunstâncias mostrassem que Deus não, que as circunstâncias pudessem mostrar que não tinha mais jeito, ele ainda continuava acreditando que Deus daria jeito. E porque ele foi aprovado, se tornou amigo de Deus. Sempre quando Deus nos prova, é porque Deus quer nos levar a um patamar mais próximo da presença dEle. Deus quer nos levar mais perto da presença dEle. E nós estamos sendo provados. Tem provas que nós passamos, parece que todas as provas vêm de uma vez só. Mas tem provas que nós vamos passando devagarzinho. Uma, passa aquela, chega a outra. Porque Tiago vai dizer que nós vamos passando pela prova. Nós não vamos ficar estacionados na prova, nós vamos passando pela prova. Nossa prova vai passar, irmãos. Essa prova começou, tem meio, mas também tem fim, porque o nosso Deus está conosco e nós chegaremos do outro lado, cantando o hino da vitória. Irmãos, a Bíblia fala sobre 4 Tiagos. Acredito eu que Tiago naquela época devia ser um nome comum, porque tinha tanto Tiago na Bíblia. Mas esse Tiago aqui, que escreve esta carta, era o Tiago, irmão de Jesus. O Tiago apóstolo já tinha morrido. Esse Tiago aqui era o irmão de Jesus. Por que, irmãos, ele escreve esta carta? A igreja estava sendo perseguida. Após a morte de Estevão, a igreja sofre uma perseguição. E por causa da perseguição, muitos se dispersaram. Começaram a sair, começaram a estar longe. Como nos dias de hoje, irmãos, através dessa pandemia, muitos estão longe, mas não de Deus, mas da igreja. Mas estão nos seus lares, nas suas casas, com as suas famílias. Mas estão tendo comunhão com Deus. E Tiago, quando escreve esta carta, ele está dizendo justamente para as 12 tribos que foram dispersas por causa da perseguição. Ele começa a escrever uma carta de esperança, uma carta de ânimo, uma carta de fé, para que todos permanecessem firmes com Deus, tanto aqueles que estavam com ele em Jerusalém, a igreja que ele pastoreava, como aqueles que foram dispersos por causa da perseguição. Irmão, e esta palavra trouxe aqui nesta noite aos nossos corações uma palavra de fé, de esperança e de perseverança, porque o nosso Deus que escreveu através de Tiago esta carta, também está falando conosco nesta noite. Não importa se você está no seu lar, na sua casa, ou se você está aqui na igreja, Deus está falando conosco nesta noite com uma palavra de fé, de esperança e de ânimo para as nossas vidas, dizendo: ei, vai passar toda esta tribulação, vai passar esse momento de provação, e o nome do Senhor será glorificado.
A Bíblia diz lá em Provérbios, capítulo 24, versículo 10. Se te mostrares fraco no dia da tua adversidade, poucas serão as tuas forças. Quando vem as adversidades, nós temos que estar fortalecidos em Deus. A nossa fé é provada quando vem as situações adversas, contrárias. Aí que a nossa fé é provada. Porque se nós dizemos o que Tiago está dizendo aqui, eu tenho fé, me mostra as tuas obras. Se você não tem obras, você não tem fé. Outra coisa é dizer que nós somos salvos por obras. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que a nossa fé precisa ter obras. Se você tem obras, você tem fé. Agora, se você não tem obras, você não tem fé. E aí ele vai dar vários exemplos práticos, falando sobre a fé. Que nós temos que ter obras, para falarmos que nós temos fé. E aí ele vai dizer aqui no versículo 2, meus irmãos. Ou seja, ele já começa dizendo aqui, Tiago, servo. Quando ele está dizendo, ele poderia ter sido o irmão de Jesus, por parte de mãe, porque por parte de pai não. Porque Tiago era filho de José, mas Jesus era filho do Espírito Santo. Por parte de mãe, eles poderiam ser irmãos, mas ele poderia falar assim, ó, eu era irmão de Jesus, então aqui quem manda sou eu. Não, irmãos, ele vai se colocar no mesmo patamar que todos os outros. Ele não se acha mais do que ninguém, é todo mundo igual. Ele vai começar dizendo assim, ó, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Essa palavra servo no original é escravo. Ele está se colocando como escravo de Deus, escravo do Senhor Jesus Cristo. E ele vai dizer aqui, nesse versículo 2, meus irmãos, todos nós somos iguais, somos irmãos, ninguém é maior do que ninguém, somos todos iguais aqui. Considerem motivo de grande, não pouca, de grande alegria, o fato de passarem por diversas provações. Irmãos, que coisa séria é isso? Como que nós teremos alegria em meio às adversidades, em meio às perseguições, em meio às dificuldades? E a primeira lição que eu aprendo nesse texto é que as provações são inevitáveis. Porque o texto está nos dizendo aqui que eu querendo ou não querendo, não, eu não quero ser provado, eu não quero ser atribulado, eu não quero ser perseguido, eu não quero passar por adversidades, eu não quero. Mas não tem jeito, você querendo ou não querendo, é inevitável, nós vamos passar pelas provações, Tiago está dizendo. Por quê? Tiago diz, se vocês passarem várias provações, não, ele não diz se vocês passarem por várias provações, ele diz quando, ou seja, é inevitável. Nós vamos passar, irmãos, não é uma escolha, nós passaremos pelas provações, pois elas são inevitáveis. A Bíblia vai dizer então que as provas são inevitáveis. Passaremos por elas. Passaremos por elas. Não estacionaremos nelas. Passaremos por ela. Vamos olhar ela no futuro como quem está dirigindo olha no retrovisor. Ficou para trás essa luta. Logo, logo isso vai virar testemunho de vitória. Vai virar história, porque vai passar em nome de Jesus. Segunda lição, precisamos ter alegria nas provações. Elas são inevitáveis? São. Vamos passar? Vamos. Mas não tristes.
Tiago está dizendo aqui, irmão, é algo sobrenatural. Porque passar na prova com alegria é só quem tem comunhão com Deus. Que entende que a aprovação tem um propósito. Porque uma coisa é você passar com alegria, outra coisa é você passar com grande alegria. Eu vou passar na luta, na prova, com grande alegria. O que está acontecendo aqui, irmão? Será que Tiago é masoquista? Ele gosta de sofrimento? Tem prazer na dor? Será que é isso que ele está dizendo? Porque eu não gosto de sofrer, você gosta de sofrer? Ninguém gosta de sofrer. Como nós vamos nos alegrar no sofrimento? Porque a nossa confiança está em Deus. Nossa confiança está em Deus. Isso não significa, irmãos, que quando nós passarmos pelas tribulações, pelas provações, não significa que nós não vamos chorar. Não significa que nós não entristeceremos. Vamos chorar, vamos entristecer, mas nós continuamos confiando no Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler aqui um versículo que está em Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, 13, que está dizendo assim, irmãos. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Não, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. O que ele está dizendo aqui? Vou ler o 14 também. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. O que ele está dizendo aqui, que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ele está falando que a nossa esperança está em Jesus. Jesus é nossa esperança. Ele está falando assim, nós que temos Jesus, nós que cremos em Jesus, nós que nascemos de novo, nós não podemos ver como o mundo vê, porque o mundo não tem uma esperança, o mundo só vê o dia de hoje, amanhã eles não têm esperança, porque se morrer e vai para onde? Mas nós que temos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, Paulo está dizendo, a nossa esperança está em Deus. Por isso que nós não devemos ver como o mundo vê, porque o mundo vai ficar triste, porque eles não têm esperança, mas nós temos esperança, porque Jesus é a nossa esperança, Ele é o Rei da Glória. A nossa alegria é a esperança que, em Deus e em suas promessas, porque Tiago vai dizer aqui, que as provações traz perseverança, e a perseverança traz maturidade na fé. Quando a gente era novo convertido, quando as coisas não davam certo, o que nós fazíamos? Eu não vou mais na igreja, eu desanimei, eu não vou mais orar, não vou mais jejuar, não vou mais ler a Bíblia. Mas quando você amadurece, você entende que as lutas fazem parte do processo na vida do cristão. Faz parte do processo nas nossas vidas. Porque a provação é para amadurecer a nossa fé. Então nós entendemos que tudo isso tem um propósito, para mostrarmos o testemunho do que Deus está fazendo em nossas vidas. É nas provações que Deus manifesta a sua glória. É na hora da adversidade que Deus se revela presente na tua vida. É na hora do desemprego que Deus entra com a porta aberta. É na hora que você está passando o aperto que Deus traz o mantimento. É na hora da enfermidade que Deus se revela como um Deus que sara, como um Deus que cura. É no meio da tribulação que Deus se revela como um Deus de paz.
porque o nosso Deus é o Deus presente no momento da adversidade. É no deserto que Deus trouxe o maná no deserto. É no deserto que Deus tirou água da rocha. É no deserto que as sandálias cresceram com os pés. É no deserto que a roupa cresceu conforme eles cresciam. Porque é no momento da adversidade que Deus se revela como um Deus conosco, como um Deus presente, como um Deus que está conosco em todo tempo, em todo momento. Quando chamaram Jesus, Lázaro está morto. Essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. É nos momentos de tribulações que Deus se revela como um Deus presente, um Deus que está conosco. Deus está conosco. As lutas são inevitáveis. Nós precisamos ter alegria na luta, porque a luta vai nos dar esperança, vai revelar a glória de Deus através daquela luta em nossas vidas. Quantos já passaram por desemprego, enfermidades, dificuldades na área financeira, no relacionamento, e você está aqui hoje, e você tem testemunho para contar do que Deus já fez na tua vida, sabe por quê? Porque você vai passar pelas tribulações. Vai passar, irmão. Estamos passando pela tribulação. Se você pegar a história, há 100 anos atrás, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas. Mais de 50 milhões de pessoas morreram por causa da gripe espanhola há 100 anos atrás. Mais de 500 milhões de pessoas foram contaminadas pelo vírus da gripe espanhola. 1/4 da população mundial, aliás, até o Brasil, naquela época, teve a gripe espanhola. E hoje, você escuta falar de alguém que morreu da gripe espanhola? Porque tudo passa, irmãos. Tudo passa. Logo, logo, essa gripe que nós estamos enfrentando, esse vírus que nós estamos enfrentando, vai ser história de que Deus, mais uma vez, se revelou com um Deus presente, com um Deus que estava conosco em todo o tempo. Porque Deus é Deus. 2 anos durou a gripe espanhola e hoje não se fala mais dela, porque tudo passa. Tudo passa, irmãos, porque Deus prova, mas também aprova. Tudo vem no tempo de Deus, na permissão de Deus, mas quando passa, o nome do Senhor é glorificado. Mas vai passar, estamos passando, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Pastor, mas se eu morrer? Porque tem gente morrendo, irmãos. Tem pastores morrendo. Tem homens e mulheres de Deus morrendo. Pastor, se eu morrer, aí nós vamos dizer que nem o apóstolo Paulo. Combati o bom combate. Completei a carreira e guardei a fé. Ou seja, fiz tudo o que eu tinha para fazer e agora estou guardando a minha fé no Senhor. Porque eu sei que eu vou chegar aos braços do Pai. Eu vou chegar, como disse o missionário Jim Elliot, viva de tal maneira que quando chegar a hora de partir, não lhe reste mais nada para fazer a não ser partir. Então vive intensamente, faça tudo o que você tem para fazer. Eu me lembro uma vez que eu escutei um testemunho no rádio, o pastor estava dizendo que ele foi pregar lá em Fortaleza, chegou lá, em Fortaleza, o pastor falou, vamos comigo no velório, eu estou indo para o velório, vamos comigo? E ele foi junto, chegou lá no velório, o filho do homem que tinha morrido, disse assim, se eu soubesse que o meu pai ia morrer, porque eu ia falhar o freio naquela descida, eu tinha dado o meu carro para ele. E o pastor falou, é mentira, você ia dar o carro só se você soubesse que teu pai ia morrer, porque ia acabar o freio, ia bater, ia morrer?
Aí você dava o seu carro? Mentira, irmão. Mas viva de tal maneira, como disse Jim Elliot, para quando chegar o momento da partida não lhe reste mais nada, a não ser partir, a não ser ir embora, porque precisamos estar preparados todo o tempo. Todo o tempo nós precisamos estar preparados, porque ser crente não é ausência de luta. Ser crente não é estar isento de lutas, dificuldades, perseguições, tribulações, desemprego. Não, irmãos. Não, porque se fosse assim, nós olhamos o testemunho de Jó. Irmãos, a Bíblia vai dizer que Jó, ele vivia de uma maneira íntegra perante Deus. Quando você lê lá Jó capítulo 1, versículo 8, olha que Deus vai... Olha, irmão, não foi o homem que deu testemunho. Não foi Satanás que deu testemunho. Quem deu testemunho foi Deus. Olha que Deus diz: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e se desvia do mal. Irmão, quando eu leio esse versículo, dá a impressão que Deus fala de boca cheia. É como aquele pai que está falando bem do filho. Assim Deus estava falando a respeito de Jó. Que Jó tinha todas essas qualidades, mas mesmo assim Jó foi provado, irmãos. Passou por dificuldades, passou provas intensas, foi provado ao extremo, mas ele não era um homem íntegro, não era um homem reto, não se desviava do mal. Por que ele passou por tudo isso? Porque ser crente não é passar pela a luta, aliás, ser crente nós iremos passar pelas lutas, ser crente nós seremos provados, não vai ter problema que nós não passaremos, porque Deus passará conosco, e essa é a nossa vitória, é isso que nos garante, porque Deus vai conosco nessa luta. Aí tem os amigos de Jó. E está desempregado? Está em pecado. Morreu de Covid? Está em pecado. E pegou? Está em pecado. Sempre vai ter, irmãos, os amigos de Jó. Sempre haverá os amigos de Jó. Porque quando Deus vai nos provar, Deus não manda um e-mail lá para você. Pastor Augusto, o senhor vai ser provado por 3 anos, mas depois vai ser só vitória. Não vem e-mail, não vem SMS, não vem WhatsApp avisando que você vai passar a prova não, irmão. Mas nós temos a certeza de uma coisa, que nós iremos passar. Porque a prova chega no de repente, na hora que você menos espera, aquela notícia que desestabiliza, ela chega. Mas junto com a prova vem a graça. Junto com a prova vem o Senhor capacitando para passarmos por esta prova. Porque Deus está conosco. Então nós teremos grande alegria. Porque as provas são inevitáveis. Elas virão. Elas vão produzir tristeza no momento, mas nós teremos grande alegria, porque nós sabemos que a nossa esperança está em Deus, porque Ele ressuscitou, e nós ressuscitaremos com Ele lá na glória, e tudo vai passar. Essa luta que nós estamos vivendo hoje vai passar, e virá testemunho de vitória. E o nome do Senhor vai ser glorificado, o nome do Senhor vai ser adorado. Porque mesmo no meio da dor, mesmo no meio do caos, nós entendemos que Deus continua no controle. Que Deus continua trabalhando. Porque Deus é Deus. Deus é fiel. Nós passaremos e cantaremos o hino da vitória. Terminando.
Ele vai fazer com tudo isso que nós estamos passando, seja Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem, porque Deus está usando essa pandemia para produzir em nós perseverança, porque a perseverança traz maturidade. Deus está nos amadurecendo na fé. Deus está nos amadurecendo na vida cristã, porque nós não estamos isentos de dificuldades, mas nós temos certeza que Ele estará conosco, do nosso lado, e passaremos esta dificuldade glorificando e exaltando o nome do Senhor. Amém?